tarde, quer dizer, boa tarde, bom dia, é a hora que vocês estiverem vendo. A ideia desse vídeo aqui foi conversar com a doutora Solange Travassos a partir de um pedido que vocês fizeram na fanpage da revista, que gostariam de saber sobre tecnologia e diabetes, né? E a gente veio aqui conversar com a doutora Solange para falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente veio aqui no consultório da doutora Solange para conversar um pouquinho com ela sobre as novas tecnologias, né? A gente sabe que você acompanha tudo que acontece, né? Tudo a gente sempre sabe que tudo não é tudo, mas não é... Dá. Nem que eu quisesse. Pois é. Então tem algumas coisas que assim, a gente tem curiosidade de saber, que a gente acredita que o pessoal tem essa curiosidade também, e a própria equipe, né, que está trabalhando na revista, que são diabéticos, pontuaram algumas curiosidades e algumas questões que eles também gostariam de saber. Muito bom. Eu acho até que talvez a gente possa começar por esse ponto principal. Adianta você ter um super equipamento se você não tiver educação em diabetes em dia ou você souber usar? Adianta? Não adianta. E a gente já sabe isso. Teve um ADA, já faz um tempo, foi uma médica importante americana, eu não me lembro agora quem foi, acho que da Jocelyn, e o tema da aula dela era se a tecnologia resolve. E se viu que nem sempre, porque você pode ter uma bomba super moderna e esquecer de dar o bolos. Né? Então, assim... Ela faz sozinha, mas nem tudo faz sozinha. Você precisa saber ensinar ela, é isso? Não, assim, o que está acontecendo é que quando as bombas começaram, né, a gente começou a ter bomba no Brasil mais ou menos em 2000, as bombas dependiam muito do usuário. Então, ele fazia contagem de carboidrato, usava o fator de sensibilidade, fazia as contas de cabeça ou em calculadora, seja lá como for, e jogava essa informação na bomba. Você não tinha aplicativo para ajudar, a bomba não tinha como fazer isso na época, né? À medida que a tecnologia foi evoluindo, o usuário não precisou ser um usuário tão treinado. A tecnologia passou a ajudar, mas no modelo mais moderno de bomba que a gente tem, que é aprovada pelo FDA, que a gente tem umas coisas aí meio a flevo circulando também, aprovada pelo FDA, que é a 670G da Medtronic, que a gente não tem aqui ainda, ela faz a infusão contínua de insulina baseada na glicemia pontual. Então, ela não tem propriamente um basal, ela vai ajustando para pontos de glicemia. Então, tem hora que você vai infundir basal, tem hora que você vai ficar sem basal nenhum, né? Então, o que a pessoa deve fazer? Antes de comer, ela mede a glicemia, informa na bomba, ela informa o carboidrato para a bomba. Se por acaso ela esquecer de dar o bolus, ou se ela errar no bolus, se ela der menos insulina, né, do que o que precisa, a bomba vai aumentar essa infusão e vai corrigir essa glicemia. A gente chamaria de uma bomba inteligente. Se a pessoa estiver tendendo à hipoglicemia, ela vai desligar a infusão para corrigir isso. Então, cada vez mais essas bombas vão ficando autônomas e vão precisando menos do usuário, mas ainda precisa. Existem alguns sistemas de pâncreas artificiais que foram desenvolvidos por pessoas com diabetes, familiares, amigos, pessoas muito boas, pessoas de centros de referência em tecnologia, mas que não são produtos licenciados e não foram aprovados por entidades reguladoras. Mas eles estão aí e tem até médicos renomados testando esses pâncreas artificiais que às vezes combinam uma bomba mais antiga com um CGM, né, uma monitorização contínua no subcutâneo, e um programa que faz esse ajuste e tem modelos dentro desse esquema que a gente, assim, a segurança ainda é muito pouco testado ainda, né? Mas tem modelos que o usuário coloca lá e não faz nada. Mas ainda não é uma realidade. E o que ele faz com a alimentação dele? Ele faz nada com a bomba, mas ele precisa ter uma certa disciplina, conhecimento, é isso? O que acontece, né, com esses sistemas que funcionam totalmente, você pode ter até uma pessoa que coloca isso e que não faz dieta nenhuma e que essa bomba vai correr atrás da glicemia. Mas ela vai só pensar na glicemia. Ela não vai pensar em outra coisa, ela não vai conseguir adequar o peso da pessoa, ela não vai conseguir adequar o colesterol da pessoa, ela vai conseguir resolver só a glicemia. A pessoa ainda vai precisar do médico,
para ter todo do médico, do nutricionista, da equipe toda, mas assim, cada vez mais a tecnologia ela tá mais acessível para um número maior de pessoas. Antigamente a gente restringia, eu lembro das primeiras aulas que a gente falava assim, paciente para bomba, a seleção do candidato para bomba. É verdade. Lembra? Era um monte de item que o cara tinha que fazer, tinha que ser capaz disso, daquilo outro, né? Tem aquela foto clássica, né? Com aquela bomba enorme, né? Que ela só foi diminuindo. Mas você vê um problema? Mesmo essa bomba que faz, né? Que no futuro, que faria tudo sozinha, se a insulina acabar e o sujeito não trocar, não vai resolver. Se dobrar o catéter, ele não perceber, ele vai entrar em certas situações do mesmo jeito. Assim, a educação sempre vai ser muito necessária. Quanto mais de educação, melhor você instrui o seu equipamento eletrônico. Então, assim, a gente nunca vai poder deixar essa bomba funcionar sozinha, porque ela vai ter um reservatório limitado de insulina. Esse mês agora, quer dizer, a gente está chegando assim, a gente está fazendo a gravação no finalzinho do mês de julho, e esse mês a gente teve a data da descoberta da insulina. Sim. Né? Você acha 27 que a gente... de julho. Exato, eu vi sua postagem no Facebook. Você emocionada, acha... ainda bem, insulina. Você acha que a gente está vivendo assim um extremo? Quer dizer, você no mês em que a gente tem essa data para lembrar, a gente até algum tempo atrás fiz uma matéria que era uma amiga chamada insulina, né? Porque muita gente reclama de aplicação e etc, mas se não fosse ela, a pessoa não estaria talvez nem viva, né? Então, mas você acha que existe uma confusão de informação para o paciente? Quer dizer, antes ele não tinha nada, passou a ter insulina e de repente agora, em 2018, ele tem um arsenal tecnológico que às vezes ele se sente frustrado porque não consegue comprar por causa do preço, ou às vezes ele olha para aquilo e tipo assim, o que eu vou escolher? O que eu vou usar? Né? Existe esse momento assim, o que orientar para o paciente, ou até no caso os cuidadores ou os familiares, porque a gente tem muitas crianças usando também. Vou te falar que você falou é muito importante. Às vezes eu recebo aqui no consultório, tem algumas soluções assim, algumas situações que foram opostas. Por exemplo, às vezes eu recebo aqui pessoas com muito recurso usando NPH regular. Porque, de repente, o médico que está assistindo, na cidade que está assistindo, às vezes é longe de um centro grande, ou porque é um médico que não vê muito diabético tipo 1 e tem aquele paciente lá no meio de muitos, né? Ou porque é uma pessoa que está desatualizada, né? Não se modernizou, porque a tecnologia ela requer uma atualização permanente, né? E aí eu fico mais de pena, porque às vezes a pessoa está achando que está fazendo a coisa certa. Eu peguei outro dia aqui, um menino usando NPH regular, menino bonzinho, fazia as coisas direito, e hemoglobina de 9,5. Assim, e só usava a insulina regular acima de 180 de glicemia, você acredita? Seria como assim, você chegar para uma pessoa que nunca pegou um celular e entregar um novo celular na mão dela, ela não sabe o que ela vai fazer. Ela nem sabe, né? Nem sabe que existia. Analogia, assim, nem sabe que o celular existe, porque achava que estava fazendo o melhor. Aí, por outro lado, atendi um menino uma vez, isso já tem tempo, eu trato desse menino até hoje. Era um menino tratado em hospital público, e que o médico do hospital público só falou de NPH irregular. Ele tinha ficado muito chateado, era até um centro de referência, que ele soube, por grupos de pacientes, associação, não lembro nessa época que tinha rede social, porque isso já tem muito tempo, tem uns 15 anos isso. Então não. Né? E aí ele veio pagar uma consulta pra mim, assim, com dinheiro contado, e dizendo, olha só, eu tô aqui porque eu tô tratando em tal lugar, e ninguém me disse que existia insulina ultra rápida. E quem sabe se eu vou ter condição de comprar ou não para o meu filho sou eu e a minha família. E eu achei que ele estava muito certo, né? Porque mesmo que você esteja sendo tratado num serviço público, se você se colocar no lugar do paciente, é justo ele saber tudo que existe de melhor e ele tem o direito de querer recorrer à justiça, de querer fazer uma vaquinha na família, de querer, né? A decisão é dele. A decisão é dele, mas se ele não sabe...
Não, quando você Eu falou acho tipos você de, vê as duas tipos coisas. de insulina, a gente pode chamar essas novas insulinas que estão surgindo, esses novos materiais, como uma nova tecnologia, ou a gente chama tecnologia realmente só equipamento? Ou você tem que juntar as duas coisas, quer dizer, Porque, você na tem que ter realidade, é uma uma inovação bomba. tecnológica. Você consegue, através da tecnologia, melhorar essa insulina, né? Uhum, era essa a questão. Se Então, você tivesse que, por exemplo, aconselhar um paciente, né? Esquece a questão financeira, e você dissesse assim, olha, eu vou te orientar a fazer uma escolha de equipamentos, ou seja, um glicosímetro, bomba, o que dentro de todo o arsenal poderia ser considerado como básico ou essencial para poder um paciente usar? jovem, Uhum, né? Que acabou de ficar diabético. O que eu tenho de melhor para exato. oferecer para esse paciente, né? Você consegue deixar um paciente muito bem se ele tiver uma boa insulina basal, uma boa ultra rápida e uma monitorização contínua. Uhum, Você não precisa botar bomba em todo mundo. uhum. A bomba seria uma necessidade em função de dificuldades na rotina. Ou um Ou desejo. desejo. Ok. Ou um desejo, porque tem gente que não quer a bomba nem pagando para usar. E assim, e tem gente que está muito bem sem usar. Uhum. Né? Então, assim, a gente não é uma condição sine qua non para você ficar bem, você tem uma bomba de insulina. Mas a questão da monitorização contínua, bem orientada, ela ajuda demais e ela dá uma segurança muito grande. Aí você escolheria, então, você escolheu a insulina, escolheu um equipamento, ou não necessariamente não a bomba. E como monitorar isso? Um glicosímetro comum, um glicosímetro com todas essas novas tecnologias de Então, Wi-Fi? eu usaria uma monitorização contínua. Boas insulinas com freestyle livre ou uma bomba com monitorização contínua, uma bomba com freestyle livre. O freestyle livre está sendo dado ou subsidiado para os diabéticos tipo 1 em mais de 15 países. Eles não são loucos, eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos, é porque estão vislumbrando que pode economizar lá na frente, né? As pessoas não estão muito acostumadas a essa questão ao longo prazo, né? Agora também, você pega o equipamento sem educação, também não resolve. Não, porque se você aumenta o consumo de glicose no tecido muscular, o interstício cai antes. Se o consumo está estável, o interstício cai depois, a glicemia. Então isso gera uma confusão na cabeça das pessoas. O conhecimento de cada um é fundamental para entender toda essa dinâmica. Mas você tem que ter uma explicação mínima, sabe? Porque senão ele vai achar que o equipamento não está funcionando. E às vezes ele não vai estar mesmo, mas você tem que ligar e pedir para trocar. Mas é assim, é um recurso que ajuda demais. Agora, o que eu acho que é fundamental nisso que você me perguntou é assim, você tem que ter uma meta de deixar a pessoa com baixo risco de complicar. Quando você fala de educação em diabetes e equipamentos na área de tecnologia, tratamento, como é que você combina, né, o emocional, as instruções, a educação? O que tem que combinar para que tudo isso funcione? Não adianta você ter o equipamento e isso não usar. Por exemplo, você vai botar uma monitorização contínua numa mãe que está muito ansiosa, ela vai olhar aquilo o tempo inteiro. Sabe? Você tem que ter um momento. Aproveitando essa questão, inclusive, que você falou e continuar. Os pais têm que aprender também, no caso de fazer todo esse acompanhamento com os filhos. Sim. Então, até alguma resistência, em alguns que têm resistência à tecnologia, eles acabam indo para essa alternativa em relação aos filhos. Né? Então, isso que você falou sobre a ansiedade vai atrapalhar eles entenderem, porque eles é que têm que entender para poder passar a informação para a criança. A ansiedade é um terror. E ela atrapalha muito e, assim, muitas famílias ficam anos batendo cabeça porque não abordaram essa ansiedade. Às vezes você pega paciente que já usou bomba, tirou, que já usou sensor e tirou, que já usou todas as insulinas e que não conseguiu controlar. Quando você vai ver, está precisando de uma medicação psiquiátrica, porque tem uma ansiedade importante, está precisando de um acompanhamento psicológico, e isso é muito comum. Isso é muito comum no transtorno alimentar, né? Então, assim,
Então, quando a gente fala em educação, ela vem junto com essa abordagem emocional, porque se você não olhar isso com muito carinho... A gente sabe que hoje as crianças pegam o celular, né? A gente já viu até cenas da criança pegar uma revista em papel e ficar fazendo assim para ver se a foto, né? Mamãe tá quebrado, né? E eles agora vão ter que aprender a lidar com outro equipamento, que eles até poderiam estar mais acostumados. Então, como é que fica essa conversa do pai que não é tão tecnológico para as crianças que são muito tecnológicas? Tem muitos pais que não sabem mexer nos equipamentos. E quem mexe é a criança. O adolescente, principalmente. Quando é criança já mesmo, é mais difícil. A gente não pode dar essa autonomia da criança sair ajustando dose, mexendo em programação de bomba. Então, a gente não ensina. Agora, eu tive um menino já há muito tempo... O Breno, levadíssimo, que a gente colocou a bomba e assim, passou uns poucos dias, a mãe me liga assim, de madrugada, que a bomba não mexia, que ela apertava os botões e que não acontecia nada, ele tinha bloqueado a bomba. Ele mexendo, brincando lá, tentando arrumar, ele conseguiu bloquear a bomba, porque a gente bloqueia os botões da bomba para criança, para adolescente geralmente não, mas ele chegou em casa e ele resolveu fazer um tour pela bomba. Que é exatamente o que eu estou falando, eles têm a curiosidade e não têm o medo de mexer nos equipamentos. Nenhum. Né? A gente tem que orientar bastante. Como é que os pais veem isso? Você já esbarrou com uma situação além dessa aí de como explicar para você, olha, senta os dois aqui para vocês aprenderem juntos? Não, assim, uma coisa que a gente faz aqui eu peço sempre, seja lá qual for a idade, quando a gente vai instalar a bomba, para vir com mais alguém. Porque eu acho que 2 pessoas da família têm que ter pelo menos uma noção. Se tiver uma hipoglicemia, o que fazer, como desligar, como tirar, sabe? Alguém tem que ter essa noção. Então a gente sempre pede. E às vezes um só fica inseguro de aprender tudo, né? A gente sempre pede 2 pessoas. Já aconteceu de não respeitar essa minha recomendação e chegar aqui sozinho para botar e a gente botar, mas assim, não é o ideal, sabe? Mas eu já tive situações aqui de paciente idoso que não sabia mexer em nada na bomba, e quem mexia era a esposa. Até para dar um bolo básico da bomba, tudo ela que fazia. Ele não tinha interesse e não quis aprender, deixou por conta dela. A gente tem paciente deficiente visual que tem cuidadores, mas é assim uma loucura, porque muda de cuidadora, muda o plantão, aí você tem que explicar tudo de novo e é difícil. E você vê que os mais ansiosos erram mais, né? É verdade, dá tempo que você fica querendo aprender de qualquer forma e aí não vai. Troca, esquece de fazer o enchimento da cânula, viaja e não leva tudo que tem que levar, às vezes leva tudo e falta uma pilha, sabe? Falta assim... Essa questão emocional é muito importante, porque ser diabético é chato, né? É um saco. Mas você e você não pode mudar isso ainda. Então, você tem que levar isso com mais leveza. Então, se você não estiver olhando para essa parte emocional o tempo todo, tem hora que você fica sem saco, você fica cansado e você não pode, diabetes tira férias. Então, é muito importante a gente atentar para isso. Uma questão final aqui para a gente encerrar. Você participou recentemente de um congresso americano, né, do DAADA, onde tivemos várias questões trabalhando de tecnologia. A SBD passou a incorporar atividades relativas à tecnologia nos eventos dela. Agora a gente tem o CITEC, né? Teve aquela participação no ATTD. O CITEC vão ter muitas novidades. Então, ainda tem, né? Ano que vem, né? O que você considera que poderia ser assim? Não é tão futuro assim, não está tão longe. Coisas que você tem visto agora e que diz assim, olha, gente, isso aqui é para daqui a pouquinho, né? Para que o paciente possa imaginar o que vem por aí. Essa bomba 670 deve estar chegando aqui, acho que ano que vem, já com Bluetooth. Então já vai ser uma coisa que você vai poder estar usando o celular para fazer isso, né? O sensor implantável da Roche, o Eversense, também chegando, né? Ele é um sensor que você coloca implantado no subcutâneo de 3 a 6 meses, mas você tem que colocar uma pecinha em cima e carregar, ele não fica totalmente invisível. O que tem muito, a gente teve também no Congresso de Tecnologia esse ano, né? Na Europa. É muito aplicativo. Pois é, tem muito aplicativo que começou, mas
a pessoa daqui a pouco vai ter uma enxurrada e não vai saber o que escolher, porque né? são startups também, né? Às vezes já tem alguns no mercado. A questão do aplicativo é que você tem que testar e ver qual que é a interface que te agrada mais. Um problema que a gente tem com a tecnologia também, que já tem alguns estudos sobre isso, você lança um produto, seja lá qual for, assim, para ajudar o paciente, um aplicativo, uma outra coisa, principalmente os aplicativos, você tem uma curva de uso que no início ela cresce muito, aí ela chega num ponto que ela dá uma estabilizada, depois ela cai demais, sabe? Então por isso que eu falo, essa coisa da motivação, do emocional, de você estar fazendo uma educação continuada. Por isso que de repente surgem e desaparecem novos aplicativos em função de desistência também? Cai muito o uso. Tem estudo de americanos de você mandar mensagem por WhatsApp, por SMS. Então no início a adesão é muito boa e depois com o tempo a adesão vai caindo. Vai caindo em parte porque você já decora, né? Aqueles alimentos da contagem. Talvez uma parte já cumpra a sua função, sim, e ele passa a ser só uma consulta. Também. Mas há um certo desgaste. Um certo desgaste com o tempo, né? Como uma coisa nova que você compra, tá empolgado num joguinho novo, você tá lá usando, daqui a pouco você vai... Isso em qualquer coisa na vida, né? Qualquer coisa na vida, mas você tem uma doença crônica que exige muito cuidado, que é difícil de tratar. E um conselho final para quem, de repente, está com medo de usar todos esses novos aparatos, esses novos equipamentos? É para ter medo ou é para começar? É para começar. É começar e é igual um celular novo. Você vai começar com o básico, a gente ensina só o básico no início, e aí você vai aperfeiçoando com o tempo, né? Eu gosto, a gente vai fazer, posso falar do curso? Pode, inclusive a gente até fala, vamos aproveitar aqui o papo, porque esses assuntos também vão estar no curso, que a doutora Solange vai dar em agosto, dia 25 de agosto. 24 dias, falta socorro. Muito pouco. A gente não está com tudo pronto ainda. Mas quando esse vídeo tiver para vocês, vai faltar menos ainda e com certeza já vai estar quase tudo pronto. Essa ideia do curso é da gente tentar concentrar num dia o máximo de informação e fazer isso de vez em quando. Então, assim, eu dou uma imersão naquele dia para tentar nos outros dias que o diabetes me atrapalhe menos, sabe? Você vai adquirindo um conhecimento, você vai sedimentando, né? Ele já entra na sua rotina habitual. No automático. No automático, exato. É pior acontecer uma coisa, você não saber como lidar e você aprender com o teu erro, sabe? Então a gente quis tentar ir esgotando nesse espaço a gente vai poder ter esse espaço para exatamente conversar sobre isso. E assim, esse formato de curso de um dia, você tem uma capacidade de atender mais gente. A gente já fez viagens, né? Para hotel, esquema de colônia de férias, que eu acho fantástico também. Um número menor de pessoas que você consegue. Aqui você consegue atingir um familiar, né? E está muito divertido o curso. Vamos aproveitar então e fazer um convite oficial. Faça um convite oficial. Então, dia 25 de agosto, no Hotel Prodigy, no Santos Dumont, começando 8h30 da manhã, terminando por volta de umas 5h30 da tarde. Fortalece. A gente precisa ser realista também, que às vezes a gente precisa dar uma recarregada na energia, ver outras pessoas que estão bem, né? E ser otimista, pegar dicas. Até de comida a gente vai ter umas coisas muito legais de contar. A gente vai trabalhar contagem de carboidratos de alimentos difíceis, assim. Alimentos que a gente não deve consumir com frequência, mas que a gente pode eventualmente consumir numa ocasião social, né? Então, eu acho que vai ajudar bastante as pessoas. Bom, seguindo essa ideia de diferente, né? A doutora Solange promoveu um café da manhã com influenciadores digitais para lançar, né? Para apresentar o congresso, o evento, né? O congresso, a gente já está tão ali de cobertura de congresso, mas do evento, e a gente da revista vai estar acompanhando para contar para vocês tudo que vai rolar por lá. A gente chamou de curso, né? mas não um evento. Dia 25 de agosto. Uma experiência. Isso, acho que você falou isso no dia do lançamento. Vai ser uma experiência muito, muito legal e útil. E acompanhe com a gente, porque nas nossas redes sociais a gente vai contar um pouquinho do que está acontecendo por lá, né? Acompanhando. Você consegue se inscrever para o curso no site www.meudiabetes.com.br. Ok?